Esse é o GringoCast. 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 This is the second part of a podcast I made with Fernando. If you haven't watched the first part yet, the link will be in the description for you to watch it, so be sure to watch that one first and then come back to this one. Otherwise, enjoy the show. Fernando, eu vi no Instagram que você resolveu fazer, eu acho que começou em março ou em abril, desculpa, eu não lembro realmente quando Começou foi. no 1º de abril. Isso, perfeito. É um ótimo dia para começar, inclusive, né? Piadinha. Exato. É, mas aí você começou o desafio que são 30 dias que os seus alunos gravam vídeos falando português, não é isso? Você pode falar um pouco mais desse desafio, como foi esse planejamento e como está sendo a execução dele? Então, uns meses atrás, eu vi no Instagram, tem uma pessoa que ele é um poliglota. Ele organizou já vários desafios, 30-Day Record Yourself Challenge, que na verdade não era só para nenhuma língua específica, era para a língua que você estivesse aprendendo. Então, cada dia tinha um tema, e na época, acho que mais ou menos uns 6 meses atrás, foi o último desafio que ele fez. Uhum. Eu divulguei aquele desafio para as pessoas que me seguiam e para os meus alunos, para eles participarem. E beleza, foi legal, algumas pessoas participaram. Eu comecei a fazer o desafio também com polonês, que eu comecei a aprender polonês. Então eu abri também um perfil separado do Instagram de prática de polonês e comecei a fazer. No final, infelizmente, eu desisti do meio, a vida começou a ficar muito busy, e aí eu não consegui continuar. E recentemente, uma aluna da Academy, a Valentina, ela sugeriu, nós estávamos conversando no grupo do Facebook, ela sugeriu que eu fizesse um desafio, porque no grupo do Facebook, às vezes eu faço uns desafios assim para os alunos da Academy, e ela, Fernando, por que você não faz um desafio de 30 dias? E ela compartilhou o calendário, e eu fiz a adaptação daquelas frases. Eu tirei algumas, coloquei outros tópicos, outros temas, e resolvi fazer só pro português, só para as pessoas que estivessem aprendendo português. Não só para os meus alunos, mas para todo mundo que estivesse me seguindo no Instagram, né, no Facebook. Mas a verdade, o desafio mesmo é no Instagram, né? Então, e foi isso. Aí eu comecei a fazer, fiz o calendário, compartilhei, e a resposta está sendo ótima. Está sendo ótimo vendo as pessoas gravar e falar e praticar. E é isso, né? Não são só para os meus alunos. O desafio não é só, é aberto a todos. Eu acho legal também essa motivação da sua parte, porque muita gente, até durante esse tempo, tá ficando mais preguiçosa, né? Eu acho que a gente se acostuma a ficar em casa o dia todo sem fazer nada, pelo menos a maioria das pessoas, e aí a gente acaba ficando com mais preguiça. Eu acho que esse empurrão do professor ajuda bastante. É muito legal essa iniciativa sua. Eu acho interessante também porque, assim, eu acho que não existe aprender uma língua sem praticar, sem falar, né? Então, pode ser o melhor curso do mundo, sabe? Pode ser o melhor método do mundo, mas se a pessoa não faz o esforço de praticar, de usar aquele material, é isso que eu digo para meus alunos também. Assim, eu não vou fazer com que as pessoas comecem a falar português, né? Eu dou o apoio, eu dou o material, eu dou, claro, os que fazem one-to-one, e também, claro, que tem aquele período, mas não é o suficiente só. As pessoas têm que praticar fora, têm que achar outros brasileiros para praticar. Então, esse é uma barreira que eu acho que quando as pessoas quebram o desenvolvimento, assim, eles melhoram muito mais. Você vê, assim, a melhora dos alunos é visível, né? E vários alunos da Academy que estão participando do desafio, você pode ver, assim, que no início estava um pouco com vergonha, né? Mas agora já estão bem mais, assim, fluentes. Claro que
com erros, e é normal, é óbvio, né? Uhum. As pessoas vão continuar a fazer erros, e eu acho que eu sempre digo que as pessoas têm que procurar oportunidades para errar. Exato. Porque eu acho que você só aprende realmente praticando um e errando dois. Essa Exato. é realmente a única forma que tem gente que acha, até mesmo eu acho que não sei como o sistema de educação é aí na Inglaterra, mas lá no Brasil você sabe, como eu sei também, que a gente aprende, entre aspas, inglês na escola, mas a gente aprende o suficiente para passar numa prova. Então, Hum. uma pessoa que passa, acho que 10 ou 12 anos estudando inglês, mas não é capaz de conversar simplesmente por isso, por não ter esse incentivo a conversar e errar também. Eu acho que quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente tem que meio que respirar aquela língua, a gente tem que ter aquela imersão. Quando eu estava aprendendo inglês também, eu consumia conteúdos em inglês, acho que 90% do meu dia, então coisas básicas que a gente pode fazer, tipo mudar o idioma do computador, mudar o idioma do telefone, ou sei lá, encontrar amigos. Eu aprendi muito com videogames também, eu não sei se você gostava disso, mas eu aprendi muito inglês com isso também. E eu acho que todo contato é muito interessante, assim, todo contato com a língua é válido. E hoje em dia, com a internet é muito mais fácil, né? Acho que há 20 anos era complicado, mas hoje em dia não tem desculpa realmente para você não praticar aquele idioma. Exato. Sim, com filmes brasileiros na Netflix e YouTube channels, tem muito material, jornais e revistas, né, sites do Brasil que as pessoas podem Uhum, praticar. Agora, a fala, né, já é um pouco diferente, né? Quer dizer, claro que a internet possibilita as pessoas a encontrarem language partners, né? E nisso que eu sempre falo para os meus alunos, tem vários websites de language exchange, né, uhum, de troca. Então, até mesmo para as pessoas, para os meus alunos que têm, por exemplo, um parceiro brasileiro ou amigos brasileiros, é diferente às vezes praticar com amigos ou com a família. Eu acho que é difícil porque as pessoas tendem a falar inglês no dia a dia, né? uhum. E com os amigos, você está fora com seus amigos brasileiros, e aí todos falam inglês, e aí obviamente não vão falar o português, então a pessoa não tem aquela prática. Então eu incentivo os meus alunos a procurarem especificamente language partners brasileiros pela internet que você pode combinar de se encontrar, Uhum, ou no Zoom, ou no Skype, e fazer uma hora focada, meia hora, digamos assim, só português e meia hora inglês, por exemplo, né? Se o uhum. brasileiro está aprendendo inglês. Então, é uma hora focada na língua, né? E porque eu acho que realmente as pessoas tendem a negligenciar um pouco a fala, né? Uhum. Quando E é o mais aprendem a língua, importante, né? a comunicação. Comunicação. Não adianta você passar numa prova de inglês, mas você encontra um americano ou um inglês e não consegue conversar. É aquela coisa hello e É. travou, sabe? Que é muito comum, E realmente. você vê que as pessoas que fazem mais, que melhoram mais rapidamente assim o português são aquelas que não têm medo de falar, que não têm medo de errar, né? E porque às vezes as pessoas me perguntam, Fernando, quanto tempo, se eu fizer o teu curso, quanto tempo você é fluente? Não sei, vai depender de você, É, vai depender do teu esforço também, né? Porque eu dou o apoio, dou o material, dou as aulas, mas é o que você vai fazer com aquele material que vai fazer a diferença. exato. A gente tem uma frase no Brasil, um ditado que é melhor ensinar o homem a pescar o peixe do que dar o peixe para o próprio homem, né? Então, é Uhum, isso que a gente faz como professores, a gente te dá o material, a gente te dá todo o apoio, o suporte realmente, mas no fim das contas é você que vai aprender, não somos nós, porque a gente já sabe o idioma. A gente te dá claro, toda a plataforma, mas no fim das contas é você. exato. É,
Uma outra pergunta que eu tenho, você tem alguma história engraçada de sala de aula? Porque comigo já aconteceu uma vez, eu tava dando aula de um grupo para português de Portugal, sabe? E aí, Sim, um dia, uma das minhas alunas tinha acho que marido brasileiro, não sei se era marido ou noivo, enfim, um parceiro brasileiro. E ele veio para aula e a gente estava falando, não lembro qual era o tópico, mas a gente ouvia um diálogo e no meio do diálogo o cara falava a palavra rapariga, né? certo. E aí esse cara olhou para mim assim, com uma cara tipo, professor, o que você tá fazendo? E aí a gente conversando em inglês, claro, né? E aí ele perguntou para mim por que que eu usei essa palavra. E todo mundo olhou para ele, a parceira dele sabia da palavra, né? Mas os Certo. outros alunos não sabiam, mas eles ficaram discutindo e aí a gente passou assim um tempo para entender que rapariga em Portugal é ok e no Brasil não é. Então desde aquele dia eu falo para todo mundo, ó, se você quer ir para Portugal, você pode falar essa palavra, mas no Brasil, por favor, evite, não é legal. Você tem alguma história Bom, desse em tipo? relação ao português de Portugal, tem outras palavras também, né? O puto, putinho, Uhum. né? Putinho. O putinho, sim. E... Mas fala para as pessoas que estão ouvindo a rapariga, explica o significado. Tá. Então, a rapariga em Portugal é como no Brasil a gente fala moça, tá? Que é uma mulher mais jovem, digamos assim, lá pelos seus 20 anos, ou até mesmo mais jovem, uma criança talvez. Você pode falar rapariga, não tem problema. Mas no Brasil, rapariga é uma palavra vulgar que a gente usa para falar sobre as moças que trabalham à noite, né? São as prostitutas. Que aí rapariga realmente é um termo pejorativo que a gente não usa no Brasil, a menos que você queira ofender alguém. Certo, certo. E o puto? É a mesma coisa. Bom, basicamente, puto no Brasil bom, vem da palavra puta, que seria uma outra palavra que também significa rapariga, é a mesma coisa. Mas em Portugal você pode chamar os seus amigos, como no Brasil a gente fala mano, ou a gente fala cara, a gente fala velho. No Brasil, desculpa, em Portugal eles falam puto, para falar até com os amigos. Seria alguma coisa tipo dude, man, bro, alguma coisa do Acho que tipo. não é menino, acho que em Portugal as pessoas dizem puto como nós dizemos no Brasil menino, eu acho, né? É, ou garoto, menino. O garoto, ou em Porto Alegre, piá, nós Sim, dizemos. né? E, então, assim, em termos de história, engraçado, não, assim, eu acho que são aquelas normais, aquelas clássicas de alunos dizerem pau em vez de pão, Uhum, e não tem, assim, nenhuma específica, essas são normais. E, e o que acontece, e deve ter acontecido contigo também, em termos de inglês, usar uma palavra em inglês que não é apropriada para o momento, né? Isso acontece com a gente também, acontece com todo mundo. Então, eu acho que eu sempre falo isso para meus alunos também. Quer dizer, até hoje, co- tudo bem, eu falo inglês fluente, mas ainda faço erros, uhum, sabe? Ainda faço erros e é normal. sim. E então, por exemplo, um erro, aí eu sempre já contei essa história várias vezes, quando no Brasil nós dizemos durex para sticky tape, Uhum, né? E aqui na Inglaterra, Durex ou Durex é uma marca de camisinha. uhum, sim. Então, quando eu tinha recém-chegado na Inglaterra, eu fui numa loja que vende material de escritório, e perguntei se eles tinham Durex. E o cara me olhou com uma cara assim, o quê? Aí ele me mandou para farmácia. Não, se você precisa da farmácia. Aí depois que eu fui aprender que Durex é camisinha, que eu chamo Aham, a marca de camisinha. sim. E então são essas coisas assim engraçadas que as pessoas têm que também tem alunos, pessoas que falam inglês que já me disseram que tem vergonha, né, ou de fazer erros, ou até pessoas que já me falaram que os brasileiros gostam de rir muito, ou riem quando fazem erro. Só que eu tento explicar que os brasileiros, tipo assim, o brasileiro é um povo muito que gosta de contar piada, muito bem-humorado, né? Então, na verdade, assim, é uma situação engraçada Uhum, quando as pessoas fazem
pede um pau em vez de pão, por exemplo. Né? Por que você não pode... Então, as pessoas têm que entender que eles não estão rindo delas, sabe? Fazendo, zoando ou tirando sarro. Sim. Né? As pessoas estão rindo porque é uma situação engraçada. Né? Então, eu acho que quando você aprende uma língua, você tem que relaxar nesse sentido também. Que você vai fazer erros e que vai soar engraçado. Às vezes você vai usar uma palavra errada, em um contexto errado, né? Mas, É, enfim. eu tenho uma história disso também, que eu tava numa sala de aula e acho que foi durante uma aula de inglês, que aí eu escrevi alguma coisa errada na lousa, e aí um dos alunos me corrigiu, né? Ele falou, professor, não é assim, é do outro jeito. Aí eu olhei pra lousa, passei uns 5 segundos pensando e falei, realmente, você tá certo. Daí eu apaguei, e claro, fica um pouco de vergonha, né? Porque eu sou o professor, eu tenho que estar certo, mas aí eu pensei assim, eu escrevi a expressão correta e falei, viu? O professor também erra. Então, vocês não têm que ter medo de errar, porque eu acabei de errar. E é Sim. ok. Então, hoje em dia, às vezes eu faço isso de propósito na sala de aula, eu escrevo alguma coisa errada, ou então eu tiro uma letra da palavra, que aí eu quero que alguém me corrija, que eu quero mostrar para eles que errar faz parte do aprendizado e que tá tudo bem, cara. Se você erra, não tem problema. Ninguém vai tirar sarro de você, como você falou. No Brasil, exatamente reforçando o que você disse, as pessoas riem da situação, elas não vão rir de você. Então, Exato. então ninguém vai tirar sarro de você por estar falando errado. Pelo contrário, no Brasil a gente adora ver quando tem algum estrangeiro falando português. Então, por exemplo, eu quando morava no Brasil, trabalhava como professor de inglês também, e às vezes tinha um professor americano ou um professor inglês que vinha para o Brasil, e aí, claro, que a gente saía juntos, e a gente ensinava português para ele, e todo mundo ficava feliz com aquilo, porque era um estrangeiro falando português, e todo mundo ao redor ficava mais relaxado, sabe? Então, errar é parte do aprendizado e não tem problema, assim, errar é ok. Então, Fernando, a gente tem uma parte aqui do podcast que é o bate-bola, que, bom, no Brasil é como a gente chama essa parte da entrevista, que é uma coisa de pergunta e resposta, é uma hot potato, né? Que aí eu faço uma pergunta e você pode me responder com uma palavra ou com uma frase, algumas palavras. Então, vamos lá. Pronto? Pronto. Beleza. Então, a primeira pergunta: morar em Londres ou morar no Brasil? Morar em Londres e visitar o Brasil. Perfeito. Com qual frequência você vai no Brasil? Olha, faz tempo que eu não vou. A minha mãe vem me visitar mais seguido, então eu não tenho muito. Mas agora com o nosso filho, a gente está planejando ir para a África do Sul no ano que vem. Nós tínhamos planejado ir visitar a África do Sul para visitar a família do meu marido nesse ano, mas obviamente não vai rolar esse ano. Então, provavelmente vai ficar para o ano que vem. E aí, depois, nós vamos fazer uma visita ao Brasil com o nosso filho para ele conhecer a minha família lá. Ele já conheceu a minha mãe e, obviamente, a minha família por Skype e por Zoom, né? Mas ao vivo ainda não. Beleza, maravilha. Não. Uma segunda pergunta que eu faço a todo mundo: qual é a sua comida e bebida favorita no Brasil? Comida, churrasco e bebida caipirinha. Por um segundo, eu pensei que você ia falar chimarrão. Aí é o gaúcho Chimarrão. perfeito. Não, eu não sou um gaúcho muito típico desse sentido de chimarrão. Não? Churrasco, sim, churrasco eu sou bem gaúcho. Não vou a churrascarias aqui em Londres porque não são boas. Assim, amigos meus já me disseram, não, Fernando, abriu uma churrascaria nova agora, é ótima. Aí eu vou, sempre me decepciono, então eu parei de ir. Churrasco para mim só no Brasil. Uhum. Caipirinha no Brasil também não tem como outra. Aqui, caipirinha aqui, as pessoas fazem com gelo normal, gelo em cubo. Não, Uhum. desculpa. Fazem com gelo picado Aham. aqui. Não. E a caipirinha, para mim, tem que ser com gelo em cubo. Sim, caipirinha é realmente a brasileira. Engraçado que até eu trouxe uma garrafa de cachaça do Brasil quando eu vim no verão.
tentei fazer uma caipirinha, mas não ficou a mesma coisa. Eu acho que, não sei se o açúcar brasileiro ou o limão brasileiro dá O limão. aquele toque, né? Eu Pois acho que é. é o limão. É. Talvez seja o limão, realmente. Porque a caipirinha que eu fiz aqui não tem aquele gosto, realmente. Não é a mesma coisa. É. Beleza. E a outra coisa, eu nunca provei chimarrão. Que gosto que aquilo tem? Chimarrão eu acho parecido com o gosto do green tea. Ah, tá. É amargo. Aham. Então eu acho bem parecido. Mais amargo ainda do que o green tea. Então realmente eu nunca gostei. Uhum. Não sou, como eu disse, não sou um gaúcho típico nesse sentido. A minha família, sim, meu pai tomava chimarrão, acordava, não tomava café, tomava chimarrão direto, né, e passava o dia inteiro tomando chimarrão. E a minha família no Brasil, os meus tios, primos também. Mas eu nunca gostei, porque sempre achei muito amargo. E Hum. muito quente também. As pessoas tomam, no Rio Grande do Sul, pelo menos, as pessoas tomam chimarrão muito com água fervendo. Uhum. Né? Então, isso também nunca gostei muito. Eu gosto de green tea, mas chimarrão não. Engraçado. Eu achava que chimarrão era gelado, mas é quente, então. Tem pessoas que tomam chimarrão gelado, mas o tradicional mesmo é com água fervendo e sem açúcar também. Tem pessoas que põem açúcar também, né? Aham. Então, Fernando, eu queria muito te agradecer por ter cedido esse tempo aí para falar com a gente. Espero que quem está ouvindo agora gostou da entrevista e eu vou deixar aqui, como eu falei, os links do Fernando para vocês acessarem o Instagram, o YouTube e é isso. Fernando, você tem alguma mensagem para dar para eles? Não, eu só queria te agradecer, Pedro. Foi muito legal conversar contigo, foi um prazer. E é isso, vamos nos manter em contato, né? Com certeza. Então, galera, esse foi o Gringo Cast e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like aí no canal. Faz um comentário pra gente, diz o que você achou dessa entrevista, o que você achou do Fernando. E é isso. Se você é novo aqui, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal e dá uma força aí pra gente, tá bom? Então, Fernando, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer enorme falar com você. E Obrigado a você, Pedro. Foi um prazer. que isso. Então, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fernanda. E